Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Olha, hoje nós vamos meditar um pouco aqui sobre a história de Esdras. Esdras, que foi um escriba, um sacerdote escriba, muito famoso entre os judeus. Inclusive nós vemos alguns livros que foram inspirados por Deus e que Esdras escreveu, e nós temos acesso, como por exemplo estão na Bíblia Sagrada o livro de Esdras, né, que é o próprio autor. Nós temos também o livro de Crônicas, que também atribui-se a Esdras como autor, né, Primeira e Segunda Crônicas, que originalmente era um livro só, né, mas depois foi dividido em dois livros, Primeira Crônica e Segundas Crônicas, mas isso não altera nada, né, a questão dessa divisão desses dois livros. Temos também o livro de Neemias, onde algumas pessoas acreditam que também foi escrito por Esdras, né? Tem o título de Neemias porque conta a história de Neemias, mas atribui-se a Esdras, né? A tradição judaica atribui a Esdras como autor desse livro, né? Esdras, ele é tido na Bíblia como um segundo Moisés, né? Um segundo Moisés, porque a gente sabe que a história de Moisés, no Antigo Testamento, você vai ver ele liderando o êxodo, né? Que foi a libertação do povo de Israel da escravidão lá do Egito. Aí você vai ver que Moisés foi aquele homem que Deus usou no êxodo, né, para libertar os israelitas da escravidão do Egito. Só que mais à frente, na Bíblia, você vai lendo a Bíblia e vai vendo a história do povo de Deus, os israelitas, e você vai vendo que aconteceu um segundo êxodo, né? Um segundo êxodo, que foi justamente no período onde os israelitas estavam exilados na Babilônia, onde ali eles passaram 70 anos no exílio, que é também conhecido como cativeiro, né? Como cativeiro. E aconteceu ali uma espécie de segundo êxodo na vida dos israelitas, que foi a volta dos israelitas para Jerusalém. E isso aconteceu em 3 etapas, né? Em 3 etapas. A primeira etapa, você vai ver que aconteceu sobre a liderança de Zorobabel, né? Que retornou com o primeiro grupo no ano de 538 a.C. E depois vem o segundo, né? Que foi a segunda etapa desse êxodo, né? Que foi dividida em 3 partes. A primeira foi com Zorobabel, a segunda foi liderada por Esdras, pelo próprio Esdras, no ano 458 antes de Cristo. E Neemias, né, fez o mesmo 13 anos depois, né, em meados aí de 445 a.C. Se tiver algum problema assim em data, né, que a gente sabe que essas datas elas são um pouco assim complicadas da gente até dizer, ok? Mas porque não existe assim uma precisão, em questão de datas, né? A gente sabe. Eu estou dando aqui essas datas que eu estou lendo aqui, justamente na primeira parte, que eu tenho uma Bíblia aqui de estudo, é uma Bíblia muito boa, e ela conta um pouco assim essa história aqui. Eu estou tirando essas datas aqui dessa minha Bíblia aqui de estudo, né?
Porém, a gente, como eu falei, né, questão de datas assim é um pouco complicado a gente precisar. Mas a gente percebe que aconteceu realmente esse segundo êxodo, que foi a volta dos israelitas para Jerusalém, depois do exílio, depois do cativeiro da Babilônia, que durou um período de 70 anos. E como você viu aí, Esdras foi uma das pessoas que foi usadas por Deus, né, para que acontecesse essa volta, né, dos israelitas para Jerusalém. E aí você vai ver que no livro de Esdras, por exemplo, você vai ver a batalha, a luta dos israelitas, né, para reconstruir o templo em Jerusalém, né? Aí tem aquele famoso versículo que os irmãos gostam muito de citar, né? Como a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Isso a gente vai ver essa passagem, né? Essa passagem bíblica. Então a gente vai ver que foi reconstruído, né? O segundo templo foi reconstruído. Eles conseguiram reconstruir, né? E aí a gente vai ver toda essa história também. A gente vai ver a história também de Neemias, né? A história de Neemias, que foi isso já no livro de Neemias, né? No livro de Neemias, que foi a reconstrução dos muros, né, em Jerusalém, porque Israel estava nessa situação, Jerusalém tinha sido destruída pelo Império da Babilônia, né, destruíram os muros, destruíram o templo, e aí tudo isso foi preciso haver a reconstrução. Foi reconstruído o segundo templo, não com aquela riqueza que tinha como o primeiro templo, que foi construído por Salomão, né? O segundo templo ele foi um pouco mais humilde, né? Digamos assim, não tinha tanta riqueza como tinha o primeiro templo, mas foi reconstruído, né, o segundo templo, e tivemos também a reconstrução dos muros em Jerusalém, tudo isso relatado por Esdras. É interessante que a gente vê que Esdras ele era esse sacerdote e escriba, e ele foi usado grandemente por Deus, né, para organizar todo o Antigo Testamento. Né? Você sabia disso? Que Esdras foi quem organizou os livros do Antigo Testamento. Porque justamente nesse período aqui, nós já estamos vivendo o período onde já estava sendo finalizado as profecias do Antigo Testamento. Né? Você vai ver aqui nesse período aqui pós-exílio, nós tivemos 3 profetas. Né? Tivemos o profeta Ageu, o profeta Zacarias, né? E nós tivemos Malaquias também. Né? Mas pós-exílio mesmo é Ageu e Zacarias. Né? E aí a gente vai ver ali a conclusão do Antigo Testamento. Então Esdras, ele organizou todo o Antigo Testamento e ele fundou a grande sinagoga, né? A grande sinagoga dos judeus. Né? Ele era o sacerdote, escriba também, que escrevia a Bíblia, né? E ele organizou toda a Bíblia, né? Aliás, todo o Antigo Testamento, e tornou intacto, né, esse Antigo Testamento para os judeus. Porque quando Israel foi derrotado pela Babilônia, quando Deus permitiu que os babilônicos destruíssem Israel, porque Israel estava em pecado, em idolatria, estava dividido, né? O reino estava dividido em 2. Tinha o reino do norte, né? Que era constituído por 10 tribos, e tinha o reino do sul, que era constituído por 2 tribos, né? Que era conhecido como o reino de Judá. Né? E aí você vai ver que Deus permitiu que a Assíria destruísse o reino do norte e a Babilônia destruísse o reino do sul. Tudo isso por causa do pecado de Israel.
Quando a Babilônia destruiu o reino do sul, como é o reino de Judá, como era conhecido, mas tudo é Israel, entendeu? Tudo é Israel. Tanto faz o reino do norte como o reino do sul, tudo é Israel. Agora só que, quando Deus permitiu a destruição do reino de Judá, que era um reino mais temente a Deus, né, do que propriamente o reino do norte, você vai ver na Bíblia que o mal vinha do norte, né, você vai ver na Bíblia, vinha lá do reino do norte, era um reino mais ímpio do que o reino do sul, né, o reino do sul era um reino um tanto quanto mais temente a Deus, o reino de Judá, né, mas mesmo assim pecou, né, se meteu com idolatria, com coisas erradas, com prostituição, com coisas que Deus abomina, né? Como a idolatria, a prostituição e coisas semelhantes, pecados horríveis aos olhos de Deus. Quando a Babilônia destruiu Israel, o reino de Judá, Israel, vamos dizer Israel, né? Para mim é Israel, tanto faz reino do norte como reino do sul, para mim eu considero como Israel, né? E aí, o que acontece? Quando Israel foi destruído, né? Eles mataram, quando a Babilônia destruiu o povo de Deus, eles mataram os sacerdotes e tocaram fogo na palavra de Deus, né? Eles tocaram fogo nos livros da lei, nos livros sagrados, né, do povo de Deus. E aconteceu o seguinte, né, que nessa volta e nesse exílio, né, por isso que eu considero assim Esdras como um segundo Moisés, né? Nessa volta do exílio, né? Essa volta, nesse segundo êxodo, nessa volta dos israelitas para Jerusalém, depois do exílio na Babilônia, né? Porque a Babilônia, esse exílio aconteceu devido o Império Persa, né, ter destruído a Babilônia e libertou os judeus, né? Libertou os judeus no tempo do rei Ciro, né? A Pérsia comandou toda a terra e liberou os judeus, né? Libertou os judeus para voltar do cativeiro, né? Então o que aconteceu? Nessa volta, Esdras foi reorganizar a palavra de Deus. Então ele teve que ter uma revelação da parte de Deus, né? E diz as histórias judaicas que o Esdras, ele passou 40 dias jejuando e orando e Deus revelou todos os livros da Bíblia, os livros que tinham sido queimados, né? Por isso que ele organizou todo o Antigo Testamento, né? Por isso que ele organizou todo o Antigo Testamento. E ali ele escreveu todos aqueles livros que tinham sido queimados, que tinham sido destruídos pela Babilônia. Então ele teve que ter uma revelação ali total da palavra de Deus, né? E ele foi 40 dias, ele conseguiu reescrever esses livros que tinham sido queimados pela Babilônia, né? E aqui está a palavra de Deus em nossas mãos. Então a gente vê isso, meus amados irmãos, um cuidado de Deus, um trabalhar de Deus, né? Então por isso que Esdras, ele é esse segundo Moisés, que assim como Moisés teve a revelação da palavra de Deus, né? Que Moisés também foi um escritor da Bíblia, né? Ele escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Deuteronômio, Números. Esses 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés, né? E era a orientação de Deus para aquele povo, esses livros, né? Assim também Esdras, ele teve essa revelação de Deus, né? E Deus fez com que a palavra de Deus fosse restaurada para o povo de Deus através de Esdras, né? Então ele é como assim um segundo Moisés, né? Então você vê que a história se repetiu. Tivemos o primeiro êxodo, que foi a volta dos israelitas do Egito para Israel, né? E tivemos que foi comandada por Moisés, e tivemos o segundo êxodo, né? Que foi quando Israel foi liberto do cativeiro da Babilônia, no exílio, né? E aí tivemos 3 etapas, como eu já falei. A primeira etapa foi liderada por Zorobabel,
primeira etapa dessa volta dos judeus para Jerusalém. A segunda etapa foi liderada por Esdras, pelo próprio Esdras, e a terceira etapa por Neemias. Então a gente vê tudo isso que realmente o que a gente pode perceber na Bíblia é que quando Israel obedecia a Deus, ele recebia as bênçãos do Senhor. Mas quando Israel desobedecia a Deus, aí acontecia esses problemas que acontecia no meio do povo de Deus. Né? Nações inimigas vinham tentar destruir os israelitas. Né? Deus permitia para que Israel viesse temer a Deus, para que Israel viesse se arrepender do seu pecado. Então, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Amém.